Olá, tudo bem? Eu sou o Dair, professor do Campus Pelotas do IFSUL, professor de Cálculo 2 e nós estamos trabalhando aí na semana 7. Estamos falando sobre integrais curvilíneas. E neste vídeo vamos falar sobre integrais curvilíneas independentes do caminho de integração. Antes de falar sobre integrais curvilíneas independentes do caminho de integração, vamos recordar, vamos relembrar, falar de novo sobre campos gradientes. Campos gradientes nós falamos lá nas funções escalares, né? Ou campos escalares, agora a gente pode chamar assim. Então, no processo de calcular o gradiente de uma função escalar, surge uma importante classe de campos vetoriais, os campos gradientes. Se φ for uma função de duas variáveis, então o gradiente de φ é definido como gradiente de φ é igual à derivada parcial de φ em relação a x vezes o vetor i mais a derivada parcial da função φ em relação a y, j. Então, note aqui, φ é uma função escalar. O gradiente de φ é uma função vetorial, portanto, é um campo vetorial, e aí esse campo vetorial especial chamado campos gradientes. A relação que nós vimos acima, define um campo vetorial no espaço bidimensional chamado de campo gradiente de φ. De maneira análoga, o gradiente de uma função escalar de três variáveis, então o gradiente de φ vai ser dado por uma derivada parcial de φ em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada parcial de φ em relação a y, j, mais a derivada parcial da função φ em relação a z vezes o vetor unitário k. Então, essa expressão define então o campo gradiente no espaço tridimensional. Em cada ponto de um campo gradiente em que o gradiente não for nulo, o vetor aponta na direção em que a taxa de variação de φ é máxima, o que já vimos e trabalhamos bastante lá nas funções escalares. Vamos a este exemplo, que diz para esboçar o campo gradiente de φ de xy dado por um x mais um y. Então, aqui a derivada parcial de φ em relação a x vai dar 1. A derivada parcial de φ em relação a y vai dar também 1. Então, a solução, o gradiente de φ é dado por um gradiente φ igual a 1i mais 1j. Observe que o gradiente de φ é normal à curva de nível de φ. A figura a seguir apresenta uma porção deste campo vetorial junto a algumas curvas de nível de φ. Então, note aqui que nós temos algumas curvas de nível e aqui os gradientes representados nessa curva aqui, que seria um segmento de reta. Aqui, então, nós temos a curva de nível x mais y igual a 1. Note que aqui a origem, aqui, 0, 0. Então, esta curva aqui, ela é x mais y igual a 0. Esta aqui é x mais y igual a 1. X mais y igual a 2, x mais y igual a 3. E vice-versa, para o outro lado, temos x mais y igual a menos 1 e x mais y igual a menos 2. Então, aqui eu tenho o campo vetorial, os vetores do campo vetorial nessa direção, i mais j. Então, ele está indicando que aqui eu tenho um fluxo nessa direção de 45 graus aqui em relação ao eixo x. Então, vai nesse sentido. E nesse sentido, nós vamos ter a máxima variação. Note que se eu pegar um vetor na vertical aqui, então, o vetor na vertical não vai ter uma máxima variação em relação à minha função φ. Como nós vimos que a máxima variação da derivada direcional é no sentido e direção do vetor gradiente, neste caso, i mais j. Então, agora nós chegamos ao conceito de campo vetorial conservativo. Então, dizemos que um campo vetorial f do espaço bidimensional ou tridimensional é conservativo em uma região D se for um campo gradiente de alguma função φ naquela região. Ou seja,
se o f vetorial é igual ao gradiente de φ. Então, este campo vetorial é um campo vetorial conservativo. A função φ é denominada uma função potencial de f na região D. Então, aqui nós temos um exemplo. Confirme que φ de x, y, z igual a x ao quadrado menos 3y² mais 4z ao quadrado é uma função potencial de f vetorial de x, y, z, que é igual a 2xi menos 6yj mais 8z vezes o k, em alguma região, e determine a região. Note que aqui, 2x é a derivada parcial de φ em relação a x. Menos 6y é a derivada parcial da função φ em relação a y. Fica menos 3 vezes 2y menos 6y. E aqui, derivada parcial em relação a z vai dar 2 vezes 4, 8z. Outra forma também de verificar se é um campo conservativo, note que essa expressão já é uma derivada parcial em relação a x. Esse coeficiente do j, então, aqui já é a derivada parcial em relação a y. Usando o teorema de Schwarz, que diz que as derivadas parciais de segunda ordem invertidas devem ser iguais, ou seja, se esse campo é conservativo, essa expressão já é uma derivada parcial em relação a x, e essa aqui em relação a y. Então, se eu pegar essa que já é em y, derivar em x, no caso vai dar zero, e essa aqui eu vou derivar em y, também vai dar zero, portanto vão ser iguais. Tem que verificar todas as relações. Essas duas, x com y, essa aqui com essa, ou seja, eu vou derivar essa aqui em relação a z e essa aqui em relação a x. E essas duas, os coeficientes do j e do k. Ou seja, essa aqui eu vou derivar em relação a z e essa aqui em relação a y. Se essas três relações forem iguais, então eu chego à conclusão que esta função vetorial f é um campo conservativo. E ela é igual ao gradiente da φ. Aqui a solução, de fato, o gradiente de φ vai ser igual à derivada parcial de φ em relação a x, a derivada parcial de φ em relação a y, j, mais a derivada parcial de φ em relação a z, k. Como nós vimos ali, vai dar 2xi menos 6yj mais 8zk. Assim, o gradiente de φ é igual a f vetorial. Portanto, φ é uma função potencial de f. Ou, de outra forma, eu posso dizer que o f é um campo conservativo. E a região onde isso acontece é para todos os x, y, z. Não tem nenhuma restrição para isso. Ou a minha região na qual φ é uma função potencial de f é todo o espaço R3. Outro exemplo é: verifique se o campo vetorial f de x, y, z igual a seno z mais y cosseno x vezes o i mais seno x mais z cosseno y vezes o j mais seno de y mais x vezes o cosseno z vezes o k é conservativo. Então, como nós já falamos, se ele for conservativo, essa expressão, que é o coeficiente do i, já deveria ser uma derivada parcial em x. E, por outro lado, este coeficiente do j deve ser uma derivada parcial em relação a y. Então, usando o teorema do Schwarz, a derivada parcial do coeficiente do i eu faço em relação a y, aqui vai dar zero, aqui vai dar o cosseno x. E essa expressão eu faço a derivada parcial em relação a x, aqui vai dar o seno x, derivada parcial cosseno x. Ou seja, as derivadas parciais de segunda ordem invertidas são iguais. Eu tenho que fazer a relação de todas as derivadas parciais. Ou seja, agora eu vou pegar essa expressão que está como coeficiente do i, vou relacionar ao coeficiente do k. Então, aqui eu vou considerar que já é uma derivada em x e aqui uma derivada em z. Vou fazer as invertidas. Aqui agora eu faço em relação a x, vai dar cosseno z.
Agora, esta expressão aqui eu vou derivar em relação a z, vai dar o cosseno z. Ou seja, as derivadas parciais de ordem invertida são iguais. Agora, essas duas aqui. Então, essa expressão eu derivo em relação a z, vai dar cosseno y. E essa aqui eu derivo em relação a y, vai dar cosseno y. Portanto, as derivadas de ordem invertida são iguais. Concluo com isso que o campo é conservativo. Aqui eu tenho a solução usando a definição. Então, se o campo vetorial f é conservativo, se existir uma função escalar φ, de modo que o gradiente de φ é igual a f. Então, usando a definição, a gente também pode chegar à mesma conclusão que f é conservativo. De que forma? Assim, ó, tomando o gradiente de φ vai ser igual às derivadas parciais de φ em relação a xi, mais a derivada parcial de φ em relação a yj, mais a derivada parcial de φ em relação a z, k. Então, nós temos aqui que a f é dado por essa expressão, e a derivada parcial, então, de φ em relação a x, a gente vai considerar esta expressão que é o coeficiente do i. Então, seno z mais y cosseno x vai ser a derivada parcial de φ em relação a x. Essa expressão coeficiente do j, então nós vamos chamar da derivada parcial de φ em relação a y. E essa expressão aqui, o coeficiente do k, então tem que ser a derivada parcial de φ em relação a z. Se isto ocorrer, então o campo é conservativo, ou seja, o gradiente desta função que nós vamos adquirir φ é igual a f. Agora, então, com estas três relações, a gente vai ter que fazer verificações, né? Aqui eu tenho a derivada parcial de φ em relação a x. Como é que eu chego à função φ? Se eu tenho a derivada, para chegar à função φ, eu vou integrar essa expressão. Então, aqui eu vou fazer um processo de integração, vou ter que derivar para comparar com esta, integrar de novo, derivar de novo e comparar com essa terceira. Então, vai ser uma sucessiva operação de integração-derivação, integração-derivação e integração final. Então, vamos lá. Primeira parte, vamos fazer a integral dessa expressão para chegar à função φ. Integrando, então, a equação 1 em relação a x, obtemos a φ de xyz como a integral de seno z mais y cosseno x em relação a x, porque lá eu tenho uma derivada parcial em relação a x. Então, integrando em relação a x, isso aqui é uma constante, fica x seno de z, mais, integrando isso aqui em relação a x, integral do cosseno, então vai dar seno vezes o y, e aí eu tenho uma constante de integração. Só que como aqui eu tenho uma derivada parcial em relação a x, aqui então eu posso ter expressões que tenham variável y e z. Eu não posso ter mais nenhum termo que contenha x. Todos os termos que contêm x têm que se apresentar aqui. A partir dessa expressão aqui, né, eu só tenho termos que têm y ou z, que quando eu derivo em relação a x, são considerados como constantes. Então, agora falta descobrir esses termos aqui. Para descobrir esses termos aqui, que eu tenho que comparar com a segunda equação e a terceira equação do slide anterior. Então, aqui eu tenho que pegar esta função, a equação 4, derivando 4 parcialmente em relação a y. Então, a derivada parcial de φ em relação a y, dessa expressão que está aqui, vai dar derivada em y, isso aqui é constante, então vai dar zero. Derivada parcial em relação a y vai dar seno x. E aqui eu tenho uma expressão que eu não conheço, que eu quero descobrir. Então, eu vou derivar g parcialmente em relação a y. Vou pegar essa expressão aqui, então vou comparar aquela equação número 2 a esta equação aqui. Então, comparando as equações 2 e 5, obtemos que a expressão lá da equação 2 vai ser igual à derivada parcial de φ em relação a y, que é essa expressão aqui tirada da equação 5.
Note aqui que todos os termos de x a gente já adquiriu, ou seja, então ele tem que cancelar. Eu não posso ter mais nenhuma expressão aqui, nenhum termo que tenha x. Se ocorrer isso, tem algum erro que eu cometi no meio do caminho. Então, agora integrando a equação acima em relação a y, então g de yz vai ser igual à integral dessa expressão daqui. Então, a integral em relação a y, que é a derivada parcial aqui do g em relação a y, nós temos que z cosseno y em relação a y vai dar z seno y, mais uma constante. Então, se eu já tenho os termos de x, se aqui eu já integrei parcialmente em relação a y, já consegui todos os termos de x agora, mais esse termo aqui que tem y, agora não tem mais y, então mais uma constante. Essa constante aqui pode ter algum termo que tenha a variável z. Para descobrir esses termos, de novo, eu tenho que pegar essa expressão aqui, então, colocar lá na função φ. Então, aqui, ó, eu tenho a função φ, eu tenho esse termo x seno z mais y seno x. Então, os dois termos que tem x. Agora, a gente já descobriu mais uma parcela desta função g. Então, nós colocamos aquela expressão que nós calculamos ali aqui e achamos mais um pedaço aí da função φ. Então, substituindo 6 em 4 temos, então, voltando à função φ, eu tenho x seno z mais o y seno x, mais agora essa expressão g, que é z seno y, mais um h de z. E agora, de novo, para descobrir esses termos aqui que possuem z variável, então nós vamos ter que derivar a equação, esta equação 7, parcialmente em relação a z, para comparar aquela equação 3. Então, a derivada parcial de φ em relação a z vai ser igual. Aqui eu tenho, derivada parcial vai ser x cosseno z. Aqui em relação a z é 0. E aqui em relação a z é 1 seno y. E aqui, ó, como é uma função de uma variável, aqui não é derivada parcial, aqui é derivada simples, né? É a derivada de h em relação a z. Então, agora eu pego esta expressão, que é a derivada parcial de φ em relação a z, e vou lá na equação 3 e vou comparar esta expressão com aquela equação. Então, voltando aqui na equação 3, eu determinei ali a derivada parcial de φ em relação a z, tenho essa expressão aqui, vou comparar com aquela expressão que eu tenho lá. Então, comparando as equações 3 e 8, obtemos que seno y mais x cosseno z, da equação 3, é igual àqueles termos ali que nós adquirimos na equação 8. X cosseno z mais seno de y mais a derivada de h em relação a z. Note que todos os termos aqui, ó, x cosseno z, seno y cosseno y. Então, todos os termos que têm x ou tenham y, eles têm que ser cancelados. O que sobrou? Não sobrou nenhum, ou seja, zero. Então, se a derivada de h em relação a z é zero, então, integrando a função h de z vai ser uma constante c. E aí, finalizando que a função φ de x, y, z vai ser, então, igual a x seno z mais y seno x mais z seno y mais uma constante. Então, sempre eu tenho essa constante de integração, que quando eu derivar, vai dar zero. Portanto, como existe uma função escalar φ, cujo gradiente é igual a f, concluímos que φ é um campo vetorial conservativo e denominamos φ como função potencial. Nesse exercício também poderia ser perguntado para calcular a integral de linha de um ponto A até um ponto B. Essa integral de linha que se pede para calcular é uma integral de linha independente do caminho de integração. Então, nessa integral de linha independente do caminho de integração, bastaria pegar a função avaliar no ponto B menos a função avaliada no ponto A.
E esse seria o resultado da integral de linha independente do caminho de integração. Agora, para finalizar, tem esse teorema que diz o seguinte: se eu tenho uma função vetorial f dado pelas coordenadas f1, f2, f3, essas três funções escalares, é um campo vetorial contínuo em um domínio conexo D, um subconjunto do R3, do espaço R3, são equivalentes às três afirmações seguintes. 1. F é um gradiente de uma função potencial U em D, ou seja, f é conservativo em D. 2. A integral de linha de f é independente do caminho de integração em D. 3. A integral de linha de f ao redor de todo o campo fechado simples em D é igual a zero. Ou seja, se tu diz que f é um gradiente de uma função potencial U em D, então tu diz que ele é um campo conservativo. Ou, se tu diz que ele é um campo conservativo, então a integral de linha é independente do caminho de integração. Se ele é um campo conservativo, também eu posso dizer que a integral de linha de f ao redor do caminho fechado simples D é igual a zero. Ou se a integral num caminho fechado é igual a zero, então eu posso concluir que ele é um campo conservativo. Ou seja, se tu tem uma das afirmações aqui, tu tem as três, porque são afirmações equivalentes. Então, quando eu quero calcular uma integral de linha de f e eu sei que o campo é conservativo, então basta pegar o ponto A e o ponto B, achar a função potencial U, avaliar no ponto B, menos a função no ponto A. Encerramos aqui esse vídeo que falamos sobre integrais curvilíneas independentes do caminho de integração.